Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Pois é, gente, Ricardo Barbosa conosco aqui para ajudar aqueles motoristas que enfrentaram a chuva aí desses últimos dias e acabaram, ou por insistência, mas também porque podem ter sido pegos de surpresa, deixando o carro num alagado ou o alagamento chegando até eles. Ricardo, bom dia. Bom dia Patrícia, bom dia nossos ouvintes. É verdade, semana passada choveu muito, não foi? E a nossa capital aqui não foi diferente. E aí o que está acontecendo? Vários carros com calço hidráulico. Tenho conversado com alguns amigos, quero aproveitar e já deixar um abraço para um amigo nosso que pediu essa matéria aqui, que foi o Diego Recepucci. Ele está com um carro lá na oficina dele também. Falou, Ricardo, fala um pouquinho sobre esse tema. Outras pessoas não chegou da calço hidráulico, mas tem que fazer a limpeza VIP. Pois é, minimamente a limpeza VIP. E o curioso, Ricardo, é que tem gente que olha assim, a água está no touro do meio-fio, eu vou. E resolve encarar. Pois é. Tem gente que já olha, vê que a água está abaixo do meio-fio, mas ainda assim fica com medo e não vai. Tem de tudo quando chove, né? Tem de tudo, né? Agora, também tem outra coisa, né? Quando... Desculpa. O problema é quando o temporal pega a gente meio de surpresa. Surpresa e a água sobe. Você tá numa rua assim que você não conhece bem e você tá naquela parte baixa da via e aí começa a chover. E aí, o que começa a chover, começa a subir, você começa a olhar ali o carro da frente pegando no pneu e subindo e subindo. E ninguém sai do lugar. E você não sabe o que faz, não dá para ver direito, tá tudo meio muito embaçado. E aí você fala o seguinte, o que eu faço? Reza. Já passou por isso? Eu já. Já passou, Anny, por isso também? Mas o meu... O meu pelo menos teve um final feliz. Foi. Porque aí no desespero todo mundo resolveu tirar o carro, subir e tal, e a gente conseguiu passar. Mas dá uma agoniazinha, dá uma agoniazinha. Nessa hora não tem muito o que fazer. Pega os seus pertences, sai do carro, a sua vida vale mais, né? E aí, o que acontece? Muitos motoristas, o problema começa a ficar caro nesse momento. Quando ele, por sua vez, não sabe o que fazer, o carro dele não tem seguro, ou quando ele olha aquele alagamento, ele fala, eu tô com pressa, eu preciso passar, eu tenho um compromisso, eu tenho que seguir. E aí ele toma essa seguinte decisão, eu vou. Mas sem olhar se tem buraco, se ele conhece essa via, se ele não conhece a via, como é que estão vindo os carros de lá para cá, a altura da roda ali, sabe? Aquele macetezinho, se a roda tiver até o meio dela na calota, beleza. Mas se passar da altura do meio da calota ali por diante, é complicado, fica olhando, vê o carro que está na frente, se é um carro igual o dele, se é uma caminhonete, se é um SUV, o que é, não é? Então tem que estar atento a tudo isso. Eu já vi gente pegando carona no vácuo do ônibus e da caminhonete. Se ele está abrindo caminho, eu vou atrás. O problema é que se parar por algum motivo, pronto, aí, né? Minha amiga, pode rezar, porque aí complica. Isso e aí, vamos falar um pouquinho de preço para a gente começar nosso bate-papo aqui com nossos ouvintes. Ele entender, tá, Ricardo, quanto vai custar essa brincadeira? Olha só, se você tiver que fazer uma limpeza VIP, dependendo do carro, o modelo, o carro e quanto de água entrou nesse veículo, uma limpeza VIP fica em torno de R$1.000. Ui. Não é? O que você chama de VIP? É aquela que você tem que tirar os bancos, tirar o banco do carro. Tirar o banco do carro, tirar o carpete, lavar o carpete e voltar tudo para o lugar. Alguns ali danificam até aquela parte abaixo do carpete, que é um filtro. Então você tem que trocar aquilo ali. Nossa. É R$1.000 mais essa parte aí desse filtro. O filtro não está incluso nos R$1.000. Não. Quando eu falei do modelo do carro, porque tem carros que tem o banco, ele tem o airbag. Então ele tem um airbag, ele tem ali toda aquela cápsula ali. Quando você desconecta, acende a luz do airbag. Aí tem que fazer o quê? Apagar a luz do airbag, levar na concessionária, dependendo do carro, porque a oficina não tem o equipamento, ou o lava-jato não tem o equipamento. Então é algo complicado. Você que tem um carro um pouco mais moderno, mais avançado, procure a oficina correta para fazer esse tipo de serviço. Outra coisa interessante também, vamos falar um pouquinho do calço hidráulico. Isso tudo para os nossos ouvintes falarem assim, eu tenho que seguir. Pensa um pouquinho antes de seguir. Eu vou encarar, calma. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. Se acontecer um calço hidráulico, o que vai trazer para o seu carro? O teu motor vai parar. E nós temos alguns modelos de carro que você tem que trocar o motor. Olha que interessante. Por exemplo, o Compass 1.3 Turbo,
é aconselhável que se troque o motor. Porque o cabeçote, por sua vez, ele ali também acaba tendo algum problema. Quando ele dá um calço hidráulico e machuca o cabeçote ali, rompe alguma coisa, você tem que trocar o motor. Quanto custa? 36 mil reais, 35 mil reais. O motor parcial. Volta um pouquinho para mim, para algum ouvinte que ainda não sabe onde é que é o calço hidráulico. O que é o calço hidráulico? O calço hidráulico é quando o carro ele respira, ali pelo filtro de ar, ele respira água. Né? Então, às vezes tem carros mais antigos que o filtro de ar, a tubulação do filtro de ar, ela está para baixo. Então, quando você passa no alagamento, vem um carro contrário, um caminhão, um ônibus, ele faz aquela onda, ele precisa de ar para o motor funcionar. Aí é a hora que ele... Puxou o quê? Puxou água. Puxou água, vai para dentro do motor. Foi para dentro do motor, vai para a câmara de combustão ali. E ali acontece um calço hidráulico. Ele quebra, ou a biela, ela empena e rompe ali o bloco do motor, que esse é quebra de motor, quando vaza óleo, por exemplo. Ou então o motor trava. Aí acontece o calço hidráulico. Ele empena, mas não chegou a romper a parede do motor. Então, isso aí é o calço hidráulico. De uma forma bem simples para os nossos ouvintes poderem entender. Agora, se você tiver um Onix 1.3, um Onix de 3 cilindros, 1.0, o motor desse carro, sendo turbo ou aspirado, gira em torno de 15 mil, esse motor parcial. Mais a mão de obra, mais o óleo, mais uma série de elementos. Outros carros também que você precisa trocar o motor é o Argo, o Cronos, o Pulse, são recomendados. Por quê? Quando dá calço hidráulico é mais vantajoso você assim fazer, porque você vai ter um motor novo. Mas tem outro problema, você tem que ir no Detran depois, fazer a troca do número de motor, tem todo esse cuidado que precisa ser feito, tá? Gente, paga, lógico, né? Paga. Tudo, fora o prazo que, graça. por sua vez, aí fica muito tempo dentro da oficina, porque muitas montadoras não têm o motor a pronta entrega. Nossa. Agora, marca que aceita uma boa retífica. A Honda, o Toyota, o HB20, o HB20 mais antigo, esse valor fica em torno de 20 mil reais. Olha, nossos ouvintes, pode ficar mais barato, tá? Dependendo de onde você vai comprar, dependendo de quem você vai fazer. A retífica, às vezes, deu pouca retífica. Eu estou falando preços médios, ok? Então, essa informação ela é boa para você pensar 2 vezes antes de entrar realmente no alagamento e passar, porque está ficando muito caro. Essa manutenção está muito cara. Então, como nós temos aqui a função de estar apresentando para os nossos ouvintes, para ele ter uma visão como um todo em relação ao seu carro, nós estamos fazendo isso agora. Então, tome cuidado. Agora, podemos seguir? Podemos. O que nós temos aí? Outra pergunta muito interessante. O que eu devo fazer quando eu estou com a rua alagada, na rua alagada? Você já está nela, porque se você conseguir sair, melhor. Eu entrei nela, e agora? O ideal é esperar o nível baixar, né? Agora, se não der para esperar o nível baixar, vai aqui uma dica. Observe o carro que está vindo contrário, o momento que você deve passar, a roda ali, como eu falei no início do programa, se você está com a roda ali do outro carro, ela já está no meio. Não, ela está acima da calota, não está no meio, já está um pouco mais acima. Então não se arrisque, procure dar uma ré, sair ou aguardar. Outra coisa é você estar no meio da via. Às vezes você quer pegar o lado direito, é onde tem o declive, tem um bueiro, tem um buraco. Que às vezes pode estar aberto e você não está vendo. Aí você se complica todo. Então, se você não conhece o local, fique atento, porque você pode estar passando por um local desconhecido e até mesmo a gente já viu pessoas que caíram no valão. Aqui mesmo em Vitória. Sim. Caiu no valão, porque não sabia que aquela rua tinha um valão e está ali, pronto, é um negócio extremamente complicado. Fique bastante atento a isso, porque o prejuízo pode ser muito grande. Então, não conhecendo essa via, não conhecendo o ambiente, eu sugiro que você não se arrisque, não siga em frente. Perfeito. Ok? Ok. E, bom, em alguns momentos, entrar água no carro já sinaliza que é perda total? Não. Se entrar água no carro por completo, tem um detalhe. Se a água chegar só ali no carpete, não é perda total. Dá para se recuperar, é tranquilo, você vai, desmonta, troca os filtros, limpa o carpete, está tudo ok. Se o carro chega a molhar uma parte do banco, assim, a parte inferior do banco e tudo mais, e o carro não tem esse sistema que eu falei, dos airbags no banco, que pode trazer algum problema, também é fácil, você resolve. Agora, quando o carro, Patrícia, a água começa a subir e chegar perto do painel, ou então cobrir o banco do assento... Aí não tem jeito. Não tem jeito. Ali já vai dar perda total. As seguradoras, elas vão
indenizá-lo integralmente. Esse carro, muitas vezes, ele vai para leilão e ele é vendido e ele é recuperado. Por isso que é necessário ter muita atenção na hora de comprar um carro de leilão, para ver se não foi já derivado de uma enchente. Você sabe que a gente tem perguntas sobre isso aqui, ó. O Alex perguntando como é que a gente identifica se o carro já foi alagado ou não, quais são os sinais? Alex, tem vários sinais. Muitas vezes a pessoa que faz a reforma, ela deixa, você tem que tirar alguns elementos, as borrachas das portas, as borrachas da tampa traseira, elas guardam ali por dentro muita lama. Então isso é um indício. E quando você manda para a limpeza VIP, eles não fazem isso? Fazem, mas tem coisas que você consegue detectar. Entendi. Você tirar um forro de porta, você consegue ver vestígios de lama, aqueles cantinhos que não dá para tirar mesmo. Fica aquele amarelinho, aquele marcadinho ali, você percebe, puxa vida, ali precisa realmente, esse carro pode ter entrado numa enchente. Outra coisa, quando você tira uma lanterna, você vê os bornes ali, tudo muito enferrujado, você vê elementos, você vê um cheiro de mofo, você tem algumas coisas que caracterizam que o carro já passou por algum alagamento. Beleza, tem mais pergunta de ouvinte aqui, pode continuar? Claro. Vamos lá então, olha, a Hélio Ferraz, é verdade. Por que o Fusca, a Kombi, até o Fiat Uno, gente, aparecem quase nadando nas ruas alagadas, né? Ele disse que ele foi comprar um carro que está muito barato. Quais sinais eu devo procurar se esse carro já passou por um alagamento? Foi a pergunta do Alex que você também respondeu. Mas isso é verdade, menino. Fusca, Kombi, Fiat Uno, tem uns carros que são mais valentes. São muito mais. Por que isso? Esses carros, eles têm um modelo diferenciado aí, né? No caso, ele não tinha... O sistema de ar dele é um pouco superior ali, a Kombi, o motor. Enfim, tem alguns carros, por sua vez, ele não dá calço hidráulico dessa forma. E o Volkswagen, por sua vez, acontecia isso. Já o motor AP, do Gol, do Voyage, todos esses acabavam dando mais calço hidráulico. Mas a Brasília, a Kombi, o Volks, por sua vez, eles acabam não trabalhando com esse tipo de problema, porque ele parava ali no carburador. Então a água não conseguia entrar no motor. É um carro valente. Ele parava por ali. Esses outros carros, ele tem um sistema de filtro de ar que ele vai direto para o motor. Já esses outros não. Por esse motivo, velho. O Eliseu está aqui. Eliseu, fala pra gente qual foi o carro, o que aconteceu. Que aconteceu isso. Ele disse que uma vez ele inventou de passar em um local que estava cheio da água. No dia seguinte, passou, de boa. Passou, só que no dia seguinte o carro não pegou e aí foi um problema atrás do outro. No final das contas ele gastou quase R$6.000 e ainda teve que passar o carro para frente. É verdade, Hélio. Sabe o que acontece, Hélio? Muito comum. Eliseu, desculpa. Eliseu, o que acontece de forma assim, muito comum? Você passa hoje... Eliseu falou que é um Ford Ka. Tá. Era um Ford Ka. Você passa por uma enchente, para seu carro e aí puxa o freio de mão. Quando você vem no dia seguinte, o carro está travado. As lonas traseiras, elas travam num tambor. Isso acontece, é muito comum. Aí a pessoa liga para o mecânico, não sabe o que aconteceu, eu não consigo arrancar o meu carro, não consigo sair com o carro, eu só tenho o freio de mão, mas ele está preso. As lonas travaram. Ela ficou encharcada, foi na lona ali, foi no tambor e travou. Então isso é muito comum. Os carros, por sua vez, às vezes acontece isso mesmo, Eliseu. Você saiu, mas quando chegou em casa, um inzinabro ali, um polo que ficou com algum problema, ele não pega no dia seguinte. Acontece sim. Seguro cobre? Cobre. Ele cobre. Algumas apólices de algumas seguradoras, eles colocam o seguinte: você não pode aumentar o dano. Você está vendo ali que tem um alagamento, você está vendo que está passando o rio, você está vendo que pela BR entrou um riacho ali, e aí um colega vai e filma, vamos tentar passar, hein, pessoal, filma aí e tal. E aí você filmando tudo aquilo, bota nas redes sociais, e aí depois a seguradora, ela tem um trabalho de pesquisa. Produzindo provas. e a seguradora se nega. Já aconteceu o caso das pessoas fazerem filmagem, a seguradora se negou. E a pessoa ficou sem receber, porque ele aumentou o dano, ele aumentou o risco. Ele causou o problema do calço hidráulico. Pois a seguradora cobre tudo? Ou só algumas coisas? Por exemplo, deu perda total, a seguradora cobre? Cobre integralmente. Ele vai pagar para você em cima da tabela FIPE, a tabela do dia. A tabela geralmente vira todo dia 30, né? Então, se seu carro ele fechou ali no dia 28
e o preço era X, ok. Se mudou de preço no dia 1º, dia 2, por um acaso, é outro preço. Pode ser um preço maior, pode ser um preço menor, dependendo do carro. Mas é o dia que você fechou com a seguradora. Ela paga integral. Né? Agora, não vai pagar, por exemplo, se o carro tem um problema sei lá, a maçaneta da porta, a água entrou no carpete, aí a pessoa fala que o vidro não está funcionando, ou a porta não está abrindo, ou alguma coisa que não tem nada a ver com sinistro. Aí ela realmente não paga. Não vai cobrir. Tá certo, então. Para a gente terminar, aquelas 3 dicas básicas em dias de chuva para o motorista. 3 dicas básicas. Viu um alagamento, viu que você não avance. Para o carro, desvia, procura aguardar um pouquinho, para no local seguro. Geralmente as pessoas param num posto de combustível e ficam aguardando a água baixar. Às vezes, Patrícia, é uma questão de 15, 20 minutos, 1 hora talvez. Baixou, aqui principalmente em Vitória, você segue o fluxo. Essa é uma dica. Né? A outra, se você se encontrar num momento onde o alagamento subir de forma muito rápida, né, você abandona o carro. Não fique no carro. Tem pessoas que ficam no carro esperando até o limite. Nesse limite o carro dele vai. Pois é, não anda mais, não tem por que esperar o limite, né? O carro de repente não vai andar mais, não vai pegar mais, ou vai acabar morrendo, você vai ficar no meio do caminho, não precisa esperar tanto, né? É isso aí. Pense sempre na sua segurança, na segurança dos seus filhos, das pessoas que estiverem. E por último, dependendo de quem você estiver no carro, um familiar, um idoso, uma criança, não se arrisque. Não saia de casa, né? Procure ver o que está acontecendo, vai para a TV Gazeta, procure ver como é que está a meteorologia. Aí, liga na CBN. Né? Liga na CBN e não se arrisque. Toda a segurança é pouca nesse dia de chuva, deslizamento e tudo mais. Estamos falando isso porque daqui a pouco volta a chover aí, então é um momento de trombadas de chuva, essa chuva que vem de um momento para o outro, e as pessoas podem perder muito dinheiro, como a gente viu aqui agora. Exatamente. Não é barato. Pois é, gente, a gente está num período aí de seca agora, essa semana, mas outras acas podem aparecer até o final do verão, que só vai terminar lá em março, né? Então muita água está para vir por aí ainda, né? É verdade. E fica aí a dica. Obrigada, viu, Ricardo? Obrigado a você. Obrigado ao nosso amigo Alex, o Hélio Ferraz, o Eliseu, que nos ajudou com as suas perguntas. Até semana que vem. E um forte abraço. Obrigada, Ricardo.